Provocação Histórica. Olá, olá, olê, 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 olá. Está começando, vocês sabem, mais um Provocação Histórica ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, em todas as plataformas desse mundo pós-pandêmico, pós-surreal, pós-traumático, com novos traumas e sempre um mundo invariavelmente cheio de guerras. Senhoras e senhores, jovens do Brasil, a essa altura vocês já sabem, eu sou o Linaé Pareto, um professor de história, um historiador e aqui com vocês um comunicador e entrevistador que é um professor de história no Brasil e no mundo que tem um intenso, violento e virulento passado pela frente. E sem mais delongas, finalmente aqui para debater o que interessa, o coração da questão, o The Heart of the Matter, de um mundo que precisa dialogar e pensar como debater, discutir, ensinar após Gaza e o genocídio contra o povo da Palestina. É por isso que eu tenho a alegria, finalmente, de conseguir trazer aqui no Provocação Histórica, no palco do Provocação Histórica, uma professora tarimbada que tem uma pesquisa sensacional há muitas décadas, pelo menos 2 décadas, para pensar o livro que ela vem lançar, ou relançar aqui hoje, mas que é professora da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, das letras, da história e da cultura árabe. Ela é Arline Clemecha. Falei direito? Seja muito bem-vinda ao Provocação Histórica, que há tempo estava aqui tentando, né? A gente tem amigos aqui que se cruzam, Everaldo, Dampu, Departamento de História, e você é historiadora de formação, né? De fato, sou historiadora formada na História da USP, mestrado, doutorado. Muito obrigada pelo convite, o prazer é todo meu. Eu te vi aqui, às vezes, no ICL Notícias, você já fez algumas entradas, né? Já, é. Discutindo quase sempre a questão de 2 anos para cá, né? E aí, antes da gente mostrar esse livraço, que tem até o prefácio, a apresentação do Gorender, né? Eu não sabia disso, desculpe a ignorância desse que vos fala, mas quando a Marina me falou, aliás, já agradeço aqui a Marina da Boitempo, um beijo no coração dela, que está aqui acompanhando de pertinho a nossa prosa, mas é o relançamento da sua dissertação de mestrado, né? Muito gênia, desde jovem, e que depois virou livro e agora está sendo relançada pela Boitempo, que é Marxismo e Judaísmo, história de uma relação difícil e tantas vezes tóxica, né? Para pensar nos termos de hoje, né? Que acho que sintetiza desde o século XIX todas as grandes questões dos Estados nacionais no mundo, né? Sim, de fato, relançamento do livro, o livro está atualizado, com 2 capítulos novos, um novo prefácio, e tem o prefácio original do saudoso Jacob Gorender, esse que foi um combatente comunista, judeu, brasileiro. Tive a honra de tê-lo na minha banca de mestrado, junto com o professor Carlos Guilherme Mota. E foi um momento, claro, muito querido, né, para mim, quer dizer, e muito feliz, né, você entregar, defender seu mestrado. Junto com o meu mestrado, eu também tive minha primeira filha, então foi mestrado, livro, filha, tudo num momento só, e hoje, depois de, na verdade, quase 30 anos. Quase 30 anos? Você era uma jovem de 20, você falou esses dias na Boitempo, né, eu não vou revelar aqui quantos anos eu tinha 30 anos atrás. Nem farei essa indelicadeza. Eu que tenho 25, por exemplo. Só que eu fiz 40 e entrei numa crise brutal, viu, Arline? Mas, enfim, o fato é que nessa dissertação você tinha 20 anos, né? Aí você falou uma coisa muito bonita, que tem tudo a ver com as pesquisas que a gente faz mais jovens. A gente pode até adjetivar e se empolgar, se emocionar demais, como dizem hoje. Mas acho que você está tão ali apaixonado pela coisa que a criatividade é outra, né? Sem dúvida, tudo que a gente faz aos 20 anos é um mergulho muito profundo e nos marca profundamente. Eu vejo essa pesquisa assim como um momento que foi muito marcante na minha trajetória intelectual e que me ajudou muito. Essa pesquisa me ajudou muito a pensar hoje. Ele não está restrito à questão judaica, analisada da meados do século XIX até meados do século XX. Na verdade, eu não chego até o momento do Holocausto, eu paro na época ali do pré-Holocausto, mas ele traz reflexões, análises, aprofundamento de análise social-política que ajudam muito a pensar o mundo de hoje, as questões de hoje, para além da própria questão judaica. O público te conhece de outros carnavais e tantas pesquisas importantes, mas acho que vale, antes de entrar na questão do Marx, a questão judaica, os motes todos que vão dar no livro,
agora relançado pela Boitempo, de você como excelente historiadora, falar para o nosso público, afinal essa trégua atual, que supostamente deveria ter sido colocada em Gaza em relação ao estado de genocídio de Israel, não se consolidou, né? Ou seja, o que está acontecendo lá? O que o público precisa saber nesse exato instante que está acontecendo em Gaza? Lindener, o projeto de construção de um Estado judeu no Oriente Médio, desde a sua incepção, foi um projeto de construção de um Estado exclusivista judeu, não de um Estado pluriétnico, qualquer coisa, que na verdade era característica da Palestina até 1948. Não era uma região que tinha cristão, judeu, muçulmano, estava inserida dentro do Império Otomano, enfim, e tinha uma convivência muito tranquila entre todas essas religiões, e tem inúmeros documentos sobre isso, mas o que aconteceu com esse projeto é que ele tem esse caráter, né? E o que a gente está vendo é uma etapa desse projeto, não é algo novo, só que é uma etapa extremamente virulenta, porque no momento o governo israelense é de extrema direita, fascista nas suas declarações, nas suas ações, não está ligando a mínima para a opinião pública, para a lei internacional, qualquer coisa que o valha. Na verdade, ele pode atuar dessa forma, porque também está testando, Israel, o Estado vem testando os limites da lei internacional há muito tempo, né, e da aceitação das potências mundiais há muito tempo, e aí esse governo hoje aproveitou essa situação para tentar simplesmente varrer a população da faixa de Gaza, e se não for possível de toda a faixa de Gaza, pelo menos do norte, ao mesmo tempo, se não for possível varrer a população, pelo menos começar a empurrar. Ou seja, é uma implantação de um projeto que, para os detentores do projeto, não importa se ela acontece já, se vai acontecer mais para frente, mas normalizar a ideia de remover todo mundo da faixa de Gaza já é um ganho. Então, esses vídeos como aquele do Trump de inteligência artificial já é um ganho, porque a possibilidade de lançar algo assim é normalizar a ideia da limpeza étnica da faixa de Gaza e, eventualmente, da Cisjordânia, que é o que já vem acontecendo, já tem ataques extremamente violentos, com muita, né, força bélica sendo empreendida na Cisjordânia. E agora, ainda com Trump, é pior do que com Biden, porque se com Biden já era ruim, com Trump é pior, porque Trump, desde a campanha eleitoral, já falou para Netanyahu, faça o que for necessário, né? Então você tem o projeto de país, um projeto sionista de um país que é, né, exclusivista judeu. Apesar de ter quase 20% da população palestina, mas estão numa categoria de cidadãos. São hierarquizados. Tão hierarquizados, né? Não têm plenos direitos, e depois eu posso até explorar por quê. Nas leis não tem plenos direitos, não é uma avaliação externa e tendenciosa. Nas leis não tem os mesmos direitos da população judaica israelense. E daí tem o segundo fator, né? Desde que foi descoberto gás natural no Mar de Gaza, e esse território foi colocado na rota do projeto de ligação, né, da Índia até o Mediterrâneo, até a Europa, norte-americano, que se contrapõe à Rota da Seda da Índia, quer dizer, então aí ganha uma nova dimensão e um novo interesse imperialista externo, né, ou seja, norte-americano. Então, a questão palestina sempre esteve submetida a essa dupla pressão. Não é de hoje, do começo do século XX, ou seja, de uma potência imperialista que vê na fragmentação do Oriente Médio e na implantação de um alicerce favorável, algo importante, desejável. No caso, era a Inglaterra antes, né? O petróleo começou a ser descoberto no começo do século XX, então aí tem um motivo para ter essa base, né, amiga, favorável, que seria o Estado de Israel futuramente. E hoje, no lugar da Inglaterra, tem os Estados Unidos. E hoje, ainda, nesse instante, tem Trump. Então, a situação é calamitosa, é assim, de cortar, não o coração, porque isso seria piegas, absolutamente nos deixa sem palavras o que está acontecendo. Não à toa, algumas figuras, incluindo o Safatli, seu colega também do prédio do meio, como a gente diz lá na FEFELESH, né? Usam a expressão adorniana, né? O que fazer, o que explicar, o que debater após Auschwitz, e nesse caso, na ironia da história, digamos, e trágica ironia, após Gaza, né? Porque um dos clichês reiterados, né, em algumas análises mais rasas, mas também usados pelos sionistas, que ficam, enfim, alterados com essa questão da comparação entre Gaza e o campo de concentração de Auschwitz, por exemplo, por que ficam com pudores em relação a isso, se é, digamos, uma atualização perversa
daquilo que foi lá atrás. Só que não precisa mais de Einsatzgruppen se o Estado de Israel já faz isso, né? Sim, são dois momentos diferentes, distintos, realidades concretamente diferentes, mas tem elementos fundamentais que se repetem. Então, primeiro, para se realizar um genocídio, há sempre uma preparação. E essa preparação é basicamente a desumanização da vítima. Então, assim como os judeus foram desumanizados na Europa, comparados a parasitas de todo tipo, exatamente, né, considerados sub-humanos para que pudesse acontecer aquilo que aconteceu, os palestinos também. Não é esse governo que compara os palestinos a animais humanos, né? Um termo assim que foi usado por Yoav Galan, o ex-ministro da Defesa ou da Guerra, se quiser, mas de décadas atrás. Tem rabinos de extrema-direita, um rabino de extrema-direita já falecido, que comparava os palestinos a baratas tontas dentro de um jarro, falando da faixa de Gaza, né? Ou seja, comparava a baratas, comparava a qualquer tipo de não ser, rebaixava. E a utilização da fome para controlar a população de Gaza vem desde os anos 1980. Tem pesquisas, né, brilhantes demonstrando isso. Israel controla a quantidade de água. Israel abre e fecha com portas de água. Quando o Estado utiliza esse termo, o que vem à mente? Gado. Certo? Quem é que abre, fecha e comporta? É para gado que você faz isso, não é para gente. Né? Então, essa é a desumanização de um longo processo realizado por governos que não eram de extrema-direita. Governos democráticos fizeram isso. Então, já normalizavam a exceção, né? Já normalizavam a desumanização, controle de calorias, controle de água. E aí dizia, temos que controlar o ingresso de armas. Alguma arma ingressou, mas o que estavam controlando eram as condições de vida da população e estavam criando mais e mais revolta, ao invés de atuar para apaziguar, criar convivência, acabar com a oposição, né, dessa forma, porque o que a gente vê é uma panela de pressão, que a faixa de Gaza foi transformada nisso. Né? E não é um país vizinho à faixa de Gaza. A faixa de Gaza está e sempre esteve sob total controle israelense. É parte do território sob controle israelense. Desde a Nakba lá atrás. Desde a Nakba. Né? Então é isso que possibilita. Então isso é semelhante, é um traço semelhante à desumanização do judeu no Holocausto. O judeu vinha sendo desumanizado. Esse livro trata muito do antissemitismo, analisa muito o antissemitismo e como que pensadores, lideranças da esquerda marxista analisaram o antissemitismo, lutaram contra o antissemitismo. Esse livro trata disso. E tem outros elementos, como o encerramento, como que você né, faz a gestão desse encerramento. Eu peguei para ler recentemente, durante esse genocídio, a história do Mark Edelberg, da insurreição do gueto de Varsóvia, justamente para lembrar um pouco, né, como que foi a insurreição do gueto de Varsóvia, como foi que os judeus do gueto de Varsóvia, né, na Polônia, do período da ocupação nazista, né, encerrados ali e dali enviados para os campos de extermínio, né, como que eles finalmente perceberam que eles estavam sendo enviados para campos de extermínio, se organizaram e se rebelaram. Né, uma rebelião absolutamente heróica. Pegaram em armas para se rebelar, para defender a honra, porque sabiam que defender a vida ia ser muito difícil. Foi uma defesa da honra. Então, foram massacrados. Foram massacrados, né? Alguns sobreviveram, tanto o autor do livro sobreviveu. Ele que era também um militante do Bund, é outro partido analisado nesse livro, o maior partido operário social-democrata judeu da Europa do Leste. Então a gente vê padrões, é claro que são situações diferentes. Foram 6 milhões de mortos no Holocausto. E uma coisa não minimiza a outra, né? Mas exatamente, uma coisa não minimiza a outra. Todo genocídio é um genocídio e não se mede pela quantidade de mortos, sequer se mede pelo tipo de técnica usada, se mede muito mais pelos padrões de atuação, né? E pela intenção de eliminar a presença do território. Esse é um dos grandes fatores na definição de um genocídio, a tentativa de eliminar total ou parcialmente uma população de um território, uma limpeza étnica, e a intenção
né, quando se comprova a intenção disso. Aí se caracteriza um genocídio. Então tem lá uns 4, 5 elementos que caracterizam na lei internacional, Estatuto de Roma, o genocídio, e a Palestina caracteriza, e é uma lei internacional que nos rege hoje, que supostamente regeria, não rege na verdade, a gente está vendo que não, mas que foi elaborada a partir da Segunda Guerra Mundial e do Holocausto. Né? Quer dizer, o marco está ali, né? E não se aplica hoje. Né? Se rasga essa lei internacional, ela está sendo rasgada à frente dos olhos de todo mundo. Por que Estado? O Estado que diz atuar em nome dos judeus do mundo. Os judeus do mundo não concordam com isso. Alguns sim, outros não. Tem toda uma parcela que não concorda, mas é a posição do Estado é essa. Né? Por quê? Porque é vantagem para o Estado dizer isso, dizer que atua em nome da segurança de todos os judeus do mundo. E a segurança de todos os judeus do mundo, lamentavelmente, não vai ser guardada por um Estado que está no Oriente Médio. Ela tem que ser preservada por todos os países do mundo, não por um Estado no Oriente Médio. Né? Ele não é capaz de fazer isso. Tem que ser preservado impedindo o ressurgimento do antissemitismo, nunca deixou de existir. Né? Mas está muito mais contido em relação, por exemplo, à islamofobia hoje. Sim. Hoje a islamofobia tomou um pouco o lugar do antissemitismo. Totalmente não, mas em boa medida. Incrível, uma aula magna aqui da Arlene Clemish. Tem uma origem judaica, o seu sobrenome? Seu pai era britânico, você é Arlene Elizabeth, né? Pois é. Não tem origem judaica, não tem... Eu achava que tinha origem árabe, também, né? Não tem mas origem é que a professora árabe. É professora de História e Cultura Árabe nas letras da USP, né? Eu sou professora de História e Cultura Árabe na USP, exatamente, mas não, e diretora do Centro de Estudos Palestinos. Isso, que foi fundado recentemente, né? Centro de Estudo. Vou pedir para a Voz de Minha Alma colocar aqui também na tela, ó, projetar e colocar o link no chat para o nosso grande público, o Centro de Estudos Palestinos, que fez um eventaço, teve até participação não só do Everaldo Andrade, né, que é o professor da História, de História Contemporânea do Departamento de História, mas também da nossa gloriosa Heloísa Vilela, que eu chamo ela de intrépida capricorniana, a Elo Vilela. Então, parabéns pelo Centro de Estudos, pela direção, né, trazendo esse arejamento e essa resistência, né, porque a gente vê nas universidades americanas, agora com Trump, então, perseguindo estudantes e professoras que estão denunciando o genocídio, né? Não, exato, foi uma iniciativa da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, da FEFELESH. Então é um centro interdepartamental de todos os departamentos. Ele também se conecta e procura se conectar cada vez mais a todos os centros de estudos palestinos no mundo. Porque na SOAS tem, na Universidade de Londres, nos Estados Unidos, enfim, tem Colômbia. Tem uma rede impressionante, porque os estudos palestinos, né, a questão palestina, o drama palestino, dura muito tempo, né? Sim. E na USP a gente percebeu que além da necessidade, havia também as condições, ou seja, há um desenvolvimento de pesquisa já maduro que possibilitou a criação do centro. Então, realmente, nasceu como um centro já muito dinâmico. E já estava ali quicando a bola, né? Sim, e no momento atual é que realmente a faculdade decidiu que seria necessário, né? Seria necessário. Bom, então, desde o mestrado, passando agora pela questão palestina, do Centro de Estudos Palestinos, quer dizer, você sai, não, na verdade, você praticamente fica no mesmo tema, né? Porque se a gente for pensar, a crítica marxista ao Estado Nacional que se consolidava no século XIX. Aí, no século XX, a questão judaica em função de, entre outras coisas, o Holocausto. Aí, estendendo de lá para cá, depois da guerra, nessa ordem mundial hoje colapsando, a questão do judaísmo, mas agora ressignificada com o Estado genocida de Netanyahu. Quer dizer, então vamos lá, finalmente, põe aqui na tela, ó, vamos falar do livro, né? Marxismo e Judaísmo, Arlene Clemish. O livro é uma segunda edição, é um relançamento, né, pela Boitempo, e tem aqui a apresentação do Gorender, tem novos capítulos, vamos lá. Afinal, essa história de que o Marx supostamente fez um texto antissemita, sendo ele um judeu do século XIX, é uma falácia, né? Uma polêmica. Enorme polêmica. A meu ver, e na minha análise, não, ele não era antissemita, porque o conteúdo do que ele escreveu não era antissemita. O problema é que ele usou termos, expressões da sua época, aliás, expressões principalmente tomadas de Moses Hess, que foi um dos pais do sionismo depois, né, mas que na época ainda não tinha nenhum traço de nacionalismo judeu, isso foi anterior,
mas eram termos muito usados. Então, por exemplo, igualar judeu a comerciante é indevido. Sim. É completamente Que indevido. é o clichê de falar que são avaros e tal, né? Exato. Mas na época, 1840, né, quando Marx escreveu, outros autores muito intelectuais da sua época faziam isso, né? Isso é uma das discussões, né, do marxismo em relação à questão judaica, né? Em que medida, enfim, mas por esse motivo, por causa do palavreado usado, isso serviu de gancho para alguns, na verdade vários, acusarem Marx de antissemita. E quem pega para ler o ensaio do Marx, na verdade, muitas vezes estranha. Fala assim, nossa, como que ele pôde dizer uma coisa dessas? Mas isso sem analisar o que ele está dizendo. A questão judaica do Marx foi muito importante na elaboração da sua teoria histórica. Foi muito importante na elaboração do materialismo histórico, né? Foi um momento chave na formação do que veio a ser o marxismo. Então, ele tem duas partes, o ensaio, né? Na primeira parte, ele mostra, ele demonstra que a emancipação política ela não é o suficiente, né, porque os seus colegas jovens hegelianos da época estavam defendendo a emancipação política de todos e dos judeus, né? E depois a gente pode até falar o que é emancipação política, mas Marx já vai logo dizer, olha, a emancipação política é parcial, é insuficiente, é uma vantagem, mas é insuficiente, né? O que a gente precisa é de emancipação humana. E a segunda parte do ensaio vai transformar a análise da questão judaica de uma análise religiosa, de uma questão, como se fosse uma questão religiosa, para uma questão social, né? E para fazer isso, e é nessa segunda parte que Marx utiliza esses termos que possibilitaram o gancho para daí dizerem que ele foi antissemita nesse texto e tudo mais, né? E a minha análise vai procurar explicar o texto de Marx pelo que está dizendo, não pela aparência de certos termos. E aí é que eu comecei dizendo na minha resposta que ele pegou o termo de Moses Hess, porque Moses Hess, que também era judeu, é absolutamente inquestionável, né? Ele está acima de qualquer suspeita, digamos, para o establishment judaico, que Moses Hess não era antissemita. Então ninguém questiona, ninguém chama Moses Hess de antissemita, mas o termo que Marx usou, ele pegou de Moses Hess. Então Moses Hess usava os mesmos termos, porque eram os termos da época. Linguagem estrutural demora para mudar, né? Exato, é exatamente esse o caso. E Moses Hess, 2 décadas depois, escreveu um livro que foi precursor do sionismo judeu, né? Porque já existia um sionismo cristão, mas foi precursor do sionismo judeu. Então, tem que se pensar em tudo isso quando se lê o ensaio do Marx, mas até hoje é um ensaio que leva para além da questão judaica, né? Permite reflexões que vão além da questão judaica, e para a questão judaica, uma das coisas mais reveladoras, do que ele está dizendo, que muitas vezes as pessoas não interpretam, não leem. 2 coisas. Uma, Marx explica nesse ensaio por que para a emancipação política, ou seja, a conquista de direitos iguais de judeus e não judeus e todos dentro de um Estado político, Estado moderno, né? Por que para a emancipação política não se pode exigir que o judeu deixe de ser judeu? Hoje pode estar muito claro isso, né? Dentro do Estado moderno existem todas as religiões, mas na época em que Marx escrevia, os seus interlocutores estavam debatendo se não deveria ser o caso do judeu abandonar sua religião para poder receber a emancipação política. Tá? Então isso era o debate da época. Era uma coisa da própria história dos judeus na Europa, né? Sim, porque os judeus na Europa estavam lutando por isso, estavam lutando por direitos iguais, direito de cidadania, direito de voto, direito de propriedade, direito de ir e vir, né? Coisa que não lhes era garantida assim, totalmente. Em cada lugar havia um grau de obtenção de direitos, mas não havia plenos direitos para os franceses, para os judeus, a não ser em alguns países, como por exemplo a França, país da Revolução Francesa, que concedeu esses direitos para todos os cidadãos, né? Então é nesse momento que Marx desenvolve e analisa e diz, olha, desculpa, aliás, o seu interlocutor era Bruno Bauer, um teólogo que pedia justamente, ele defendia que o judeu tinha que deixar de ser judeu. Aliás, Bruno Bauer era, de certa forma, preconceituosa com a religião judaica. Ele era um jovem hegeliano? Ele era. O Marx dá uma traulitada neles tudo ali, né? Quando ele começa a pensar o materialismo, né? Exatamente. Aí tem uma ruptura. E a ruptura acontece em grande parte nesse ensaio com Bruno Bauer. E depois, mais ainda, Bruno Bauer foi um dos primeiros a criticar o comunismo de Marx, né? Aí os dois rompem completamente, mas aqui nesse ensaio já há uma ruptura. E
E a segunda coisa, então, além de criticar a emancipação política, né, dizer, olha, os direitos iguais, ele também diz, consequentemente, direitos iguais não irão, e ele está demonstrando isso no ensaio, impedir que os judeus venham a continuar a ser perseguidos, né? Ou seja, ele não usa o termo antissemitismo, ele sequer está analisando a vida dos judeus detalhadamente, são questões mais gerais que ele está analisando e teóricas, é um ensaio teórico, mas ele está demonstrando nesse ensaio, através da teoria, que ao receber a emancipação política ou conquistar a emancipação política, não se irá, né, o contexto não irá prevenir a perseguição ao judeu. Como se consolidou, né? 100 anos depois do Holocausto, emancipação política total. Ou antes desse caminho do Holocausto, quer dizer, no caminho do Holocausto, um capitão Dreyfus na França, Exato. né? Esse é o exemplo perfeito, né? Porque na sua época, o caso Dreyfus mostrou que naquele país... Ele era um cidadão francês, francês, mas... Essa emancipação política francesa não garantiu a ele nada, só a Ilha da Garganta do Diabo, né? Exato, passou 10 anos, né? Depois não se provou jamais a culpa dele, porque ele não tinha culpa. Simplesmente foi suspeito por ser judeu, né? Então, esse caso mostrou no país da Revolução Francesa dos direitos iguais, da plena cidadania dos judeus e da assimilação dos judeus, porque os judeus estavam se assimilando, deixando de ser judeus realmente. E esse episódio mostrou que Marx estava certo. Olha, os judeus não vão deixar de ser perseguidos, e tampouco se pode exigir, esperar que deixem de ser judeus, né? Essa emancipação política, ela é parcial, ela é mediada pelo Estado. O Estado depende da existência, da diferença entre os homens para se valer como Estado e colocar um plano ideal político e não real de igualdade entre todos. É o momento do voto, por exemplo. Agora, a diferença social, econômica, de gênero, de origem, ela é mantida pelo Estado político. E aí que Marx, entendendo que essa diferença é mantida pelo Estado político, vai passar da crítica da religião, né, ou da crítica do fetiche religioso para a crítica do fetiche do Estado. É aqui que ele está fazendo isso. Ele dá o pulo do gato. Ele dá o pulo do gato aqui, nesse ensaio. Então é fascinante esse ensaio. Porque é de 1843. 1843. Aí a ideologia alemã é de 50 e... E toda uma série de textos ali, que vão aprofundar. Isso até 1945, isso já está completado, né? E aí, na segunda parte do ensaio, que é onde ele usa os termos mais, né, complicados, que hoje não soam nada bem, a gente tem que admitir que não soam nada bem, e jamais repeti-los, né? Nessa parte, ele vai dizer que, exatamente, que a emancipação, ele vai elaborar por que a emancipação ela precisa ser uma emancipação humana, né? Precisa levar a um novo nível, e para fazer essa emancipação humana, ele ainda não fala na classe trabalhadora, né? Mas ele está chegando perto já de encontrar aquela classe que irá conseguir elevar o status da luta política, né, geral, universal, digamos, a transformação social necessária, né? Mas ele ainda não encontrou nesse ensaio. Mas é um ensaio realmente fascinante, você tem que ler sem preconceito para entender, mergulhando na época em que ele está escrevendo, e fazendo isso você consegue entender as implicações até os dias de hoje sobre o que ele está dizendo. Todos os desdobramentos, né? Que acho que todo mundo acaba te perguntando, porque você vem escrevendo uma série de textos e dando palestras, aulas sobre a questão do genocídio contra Gaza, né? Escreveu um texto também para Gaza no Coração, que foi o livro organizado pelo Rafael Domingos, né? Sim. Acho que eu acho que eu te vi no dia do lançamento na Taperá, mas eu assisti um trecho, estava morrendo de cansaço, assisti um trecho, fui embora, mimir, como diziam os jovens. Mas antes disso, tem uma questão da linguagem que você falou, que eu tô com uma mania agora de, sei lá, dá uma meia-noite, eu deito, ligo o e-reader, né, Kindle, o Corvo da Vida, numa luz bem fraquinha, e fico lendo um clássico da literatura até dormir. E que é difícil dormir no capitalismo tardio, né, 24/7. Você acaba ficando ansioso sempre e não dorme direito mais. Que é o que o projeto do Capital queria desde sempre, né, vamos dizer assim. Aí eu estava lendo essas questões da linguagem do Machado de Assis em Brás Cubas. E aí, quando ele fala sobre as mulheres, e especificamente sobre a Eugênia, filha da dona Eusébia, se bonita coxa, se coxa bonita, ele vai, em 4 capítulos, falando dessa relação amorosa que ele tem com a Eugênia. Aí ele vai usando os termos, assim, que são completamente anacrônicos para hoje, né?
mas não invalida as digressões dele, né, a genialidade do Machado pensando isso. Mas enfim, eu que fiz a digressão aqui, como você é uma professora das letras, você gosta dessas coisas, né? Mas a pergunta que não cala para você é, tá, como essa experiência do marxismo e do judaísmo a partir do texto do Marx, passando pela questão soviética em 17, Lenin, etc., como isso pode ser usado para pensar o estado de Netanyahu, por exemplo, né? O mesmo Trump, né? Porque está tudo conectado, não está? Eu sei que é uma tese inteira, mas... Não, pois é. A gente tem que também entender que tem limites no que dá para... comparar. Mas veja, o que eu quero aproveitar, essa sua pergunta, ela me dá a chance de dizer algo que eu queria muito falar, Tá. Lindenberg, porque eu não tinha percebido isso na primeira edição, mas ao fazer a segunda edição, no contexto em que estamos, é que eu me dei conta mesmo de que a pesquisa que está nesse livro, ela reflete exatamente a parte da história judaica extremamente rica. Rebelde também, Rebelde, né? Enfim, né, de judeus cosmopolitas, intelectuais, rebeldes, revolucionários, pensadores. É uma história extremamente rica, extremamente bonita, de engajamento, de lutas, né? Que vai para as artes, né? Desde Viena, fim de século, ao cancelado Woody Allen, né? Não, Viena tinha mais de 30% de população judaica, né? Bom, Freud. essa história, esse período e essa história que está em boa medida nesse livro, né? O período tratado, a história judaica tratada nesse livro, é justamente aquilo que a vitória do sionismo com a criação de Israel buscou ocultar. Ao transformar a criação de Israel numa, digamos assim, consumação de um processo histórico linear judeu, né, da história judaica até a criação de Israel, apagando desse processo justamente essa história, que é o que há de mais rico, na verdade, e era a história predominante judaica. Então, a criação de Israel buscou colocar a si mesmo, Israel, como o resultado natural do processo histórico judeu desde o começo do século XX, apagando a história do judeu rebelde. Nada mais totalitário do que isso, né? Totalmente totalitário, totalmente, né? Usando duas vezes a palavra. Porque, e aí esse livro vem justamente resgatar isso. Ora, é a história que esse projeto oculta. Tenta ocultar forçosamente para colocar a si mesmo como herdeiro natural, a consumação da história judaica, quando não é, né? Não é para nada. Ele não fala em nome de todos os judeus e a história judaica é muito mais rica do que o Estado de Israel, do que a criação de Israel. Ao mesmo tempo, a gente tem que entender que o Estado de Israel se tornou importante e é parte da identidade de muitos judeus pelo mundo todo. Mas isso é por causa do projeto que ele defendeu e da forma como propagou o seu próprio projeto. Então, a propagação desse projeto, para fazer isso, foi necessário apagar essa história desse livro. Então, isso explica tudo até agora, né? Vidas contas. Exatamente. Eu me dei conta disso agora. É um agora. Estado que se pretende unívoco, universal, quando na verdade está apagando todas as experiências concretamente alternativas de liberdade na modernidade. E o sionismo era minoritário no começo do século XX. E existe isso de sionismo de esquerda, de rebelde? Existe, né? Não, existe, mas o sionismo já era minoritário entre as correntes judaicas do começo do século XX. Mesmo no entreguerras, ele ainda é minoritário, ainda tem enormes parcelas de judeus que não acreditavam que o sionismo fosse a solução, que fosse o caminho, que fosse a resposta para a emancipação judaica que era tão necessária, né? E dentro do sionismo, desde muito cedo, existem várias correntes, da extrema-direita, Jabotinsky e tal, a extrema-esquerda, né? O Ber Borochov, que tentava fazer uma junção de marxismo com sionismo, saía uma coisa meio... Frankenstein. Mas ele fazia, e ele tinha toda a sua tese e tudo... mas era minoritário, face o quê? Aos outros grupos, às outras tendências, né? O próprio Bund, que eu analiso nesse livro, a inserção dos judeus em vários movimentos de emancipação, revolucionários, socialistas na Europa toda. Tem uma foto aqui maravilhosa, acho que do começo, que aparecem judeus trabalhadores de Moscou, eu acho, e estão com uma faixa ali no alfabeto cirílico, né, em russo, mas falando aqui, os trabalhadores judeus pela Revolução Socialista.
Uma imagem linda. Não, os judeus, eles compunham, chegavam a 20% dos mencheviques, 10% dos bolcheviques, e no momento em que o POSDR, o Partido Operário Social Democrata Russo, né, foi criado em 1898, desculpa, nesse momento o Bund já existia, tinha sido oficialmente fundado um ano antes, ajudou no congresso de fundação do POSDR e era muito maior do que o POSDR, até 1903 era maior. Então, era um partido de massas. Depois, fruto das suas contradições, do processo histórico, do próprio crescimento do POSDR, da Revolução Russa, que atraiu os judeus para a Revolução Russa, né, trazendo para dentro do processo russo, e não como um movimento separado dentro da Rússia. Então, tudo isso levou o Bund mas também as contradições internas do Bund, que também não eram poucas, levou o Bund a entrar num processo de declínio, e ainda existe. O Bund, se você for ver, ainda existe. Existem grupos em Nova York, Buenos Aires, não sei o quê, junto com acervos, círculos, mas é muito pequeno. E outra característica é que até 48 o Bund foi não sionista, né? Ele era opositor ao sionismo. Depois da criação de Israel, não só o Bund, mas inúmeros partidos, organizações judaicas que até 48 não eram sionistas, se opunham ao sionismo, se acomodaram. Do tipo, olha, Israel foi criado. Teve o trauma brutal do Holocausto, então se acomodaram e passaram a apoiar em certa medida, tal, às vezes não totalmente, mas... Veja, mas é uma tradição que certamente não chega ao ponto de apoiar genocídio. Então, a hora que você tem momentos, né, chave, como por exemplo 67, Guerra dos 6 Dias, ocupação de todos os territórios palestinos, colinas do Golã e o Sinai, são grupos que vão dizer, não, peraí, foi longe demais, hoje genocídio, não apoia. Então, tem sempre esses grupos, né, tem sempre essas tendências que não são assim tão, não dá para taxar tão fortemente uma coisa ou outra, que oscilam com o longo da história, muito mais nuançado, Mas com certeza foi ficou muito claro para mim como que a vitória desse projeto atual, né, do Estado de Israel, para ela acontecer, parte desse processo e do processo de relações públicas pós-48, na década de 50, foi o apagamento da história do movimento operário judeu, do engajamento dos judeus no movimento operário ao redor da Europa toda e principalmente na Rússia, que era onde estava a maior massa populacional judaica, né? A maior concentração europeia de judeus estava na Rússia czarista. E é conveniente apagar essa história, claro, pela própria história do fantasma, que ainda por incrível que pareça, a União Soviética para o mundo, né? Pois é. Mesmo colapsada desde os anos 90, ela ainda causa um frisson e um medo, né, no capitalismo, que eu fico impressionado. Não é uma como é que é, um devaneio dos bolsonaristas ficar com um certo medinho do comunismo. Não é só uma paranoia anacrônica, acho que é um medo constante mesmo, de perder seu modo de vida, sei lá, alguma coisa do tipo, né? Sim, mas é instrumentalizado, né? Ou seja, como por exemplo, aqueles que dizem, né, o golpe militar de 64 tinha que acontecer para combater o comunismo. Certo. Não, é uma instrumentalização tremenda, uma justificativa absolutamente indevida, de um processo que levou à tortura e morte de tantas pessoas em nome de um comunismo que não estava no Brasil. Não estava. Né? E muitos dos que foram mortos não eram sequer comunistas. Né? Então... Mas incutia-se um medo de um fantasma do comunismo há muito tempo, né? Aquelas senhoras tijucanas, como diz lá um dos personagens do dia que durou 21 anos, né? Aquelas senhoras tijucanas gritando por Deus, pátria, família, propriedade. Tinha esse medinho no imaginário coletivo, né? E ao mesmo tempo em que o comunismo, o socialismo e o comunismo eram ideias tão fortes na primeira metade do século XX, que justamente grupos como, por exemplo, os sionistas, que não tinham a princípio nada a ver com socialismo ou comunismo, a ideia sionista é nacionalista, né? É um nacionalismo, o sionismo é um nacionalismo típico europeu, pequeno nacionalismo europeu de final do século XIX, que se realiza de uma maneira colonialista e com apoio do imperialismo. Então, de comunismo e socialismo não tem nada, certo? Mas o comunismo e a ideia socialista eram tão fortes na primeira metade do século XX que até mesmo o sionismo achou que tinha que tomar isso, né? E Israel foi criada por um grupo que era trabalhista, o Mapai,
Ben-Gurion, era a corrente trabalhista. Aham. Então, a esquerda era muito forte. Foi o auge, realmente, da esquerda mundial, de tudo isso, e atraía. E mesmo quem não tinha muito a ver com a esquerda, ia para lá para trazer um pouquinho daquele sucesso, né? O sionismo trazia um pouquinho daquele sucesso para si também, Sim. e fazia essas mesclas de ideias de esquerda com ideias que são colonialistas e imperialistas, né? Ou seja, incongruentes. Né? Sim. Que loucura. Então realmente, e hoje não, né? Hoje há depois da queda da União Soviética, mas tem mais contradição nesse processo, porque a própria União Soviética, não por uma ideia de esquerda ou nada, mas por outro motivo, a própria União Soviética apoiou a criação de Israel em 48. Uhum. E Todo mundo praticamente apoiou, né? foi decisivo o apoio soviético. Né? Foi decisivo. Stalin estava vivo, né? Stalin estava vivo, E foi no momento em que os Estados Unidos, por 2 semanas, recuaram com o anúncio do apoio, né? No comecinho de 48, antes da proclamação do Estado de Israel. A guerra... Claro, porque a partir da partilha da Palestina, em 29 de novembro de 47, estourou uma guerra civil, né? E também a incursão de milícias aos vilarejos, já a expulsão de muitos palestinos, técnicas de expulsão dos palestinos estavam já sendo colocadas em práticas, e uma guerra civil. E aí os Estados Unidos, o governo na época avaliou que seria impraticável aquele projeto de divisão da Palestina, do seu território, para a criação de um Estado judeu e outro Estado árabe palestino, e que não haveria maneira daquilo dar certo. Os Estados Unidos disseram assim, não, peraí, vamos propor à ONU retomar a discussão por mais 5 anos, para tentar achar uma solução melhor, porque isso aqui não vai dar certo. Por 2 semanas, foram sensatinhos ali, naquele momento foram ainda. sensatos. E o que aconteceu? Stalin apoiou a partilha, apoiou a criação do Estado de Israel, e já no contexto de começo da Guerra Fria, depois que a União Soviética apoia, os Estados Unidos correm para apoiar também, voltam atrás e todos apoiam. E aí, é o que você falou, todos, né, há um apoio muito grande a partir daí, mas veja, esse apoio muito grande também precisa ser relativizado, porque a votação do 29 de novembro de 47, da sessão da Assembleia Geral da ONU, presidida por Oswaldo Aranha... Pelo nosso Oswaldo Aranha. Pelo nosso Oswaldo Aranha, que era um pouquinho, um tanto quanto também dos Estados Unidos, deve-se dizer. Bom, aquela votação não tinha perspectiva de dar certo para o sionismo, para o projeto de partilha da Palestina. O que Oswaldo Aranha fez? Isso está documentado, se sabe. Oswaldo Aranha manobrou. Ele passou a sessão, ele encerrou a sessão que estava acontecendo, com argumentos ali de tempo, prazo, horário, encerrou a sessão, não pôs em votação a partilha, os Estados Árabes protestaram, mas ele encerrou a sessão e jogou a votação da partilha para 2 dias depois. Nesses 2 dias, lobbies imensos aconteceram nos bastidores para aprovar a partilha 2 dias depois. Pouco depois, estava Oswaldo Aranha convidado para jantar na Casa Branca. Impressionante. Estava lá no jantar era com o Truman, né? Era em 48, ainda era o Truman? 47? Ai, corta isso, mas eu já não me lembro qual que era o presidente. Porque o Roosevelt morre, veio o Truman, mas aí não lembro se era ele ainda. Mas enfim, em todo caso, história impressionante. Não, eu sou péssima com nomes, e aí eu não quero errar. Você fez toda a reconstituição aqui, genialmente, aprendi horrores aqui. Arline, minha cara, primeiro de novo vou mostrar aqui Marxismo e Judaísmo, da Arline Clemesha, professora do Departamento de Letras Orientais, né, da FEFELESH, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, professora de História e Cultura Árabe, lá na FEFELESH, diretora do CEPAL, né, que é o Centro de Estudos Palestinos, e que, há um tempo atrás, escreveu Marxismo e Judaísmo como sua dissertação de mestrado, ainda com 20 anos de idade. E hoje relança aqui pela Boitempo o seu livro, que tem aqui o prefácio do Gorender, Combatendo nas Trevas da História do Brasil e do Mundo. E muito que bem, põe de novo na tela aqui para o pessoal ver, põe o link também para o pessoal entrar no site da Boitempo. E eu vou te fazer aqui nessa reta final 2 questões assim para você responder com aquelas frases de efeito que o público adora, mas eu sei que você vai responder muito mais elegantemente do que uma frase de efeito rasa. Mas a primeira é, o que o Eduardo Said estaria fazendo? Tacando pedra e muito mais, né? Aquela foto do Said jogando, fazendo a intifada, né? Você estudou o Said também, né? Que intelectual, né? Que figura. Intelectual, traduzi vários artigos, traduzi um livro
publicado pela Boitempo também, que se chama Freud e os Não-Europeus. E, puxa vida, né? Said foi dessas pessoas que realmente não mereciam viver para ver o que está acontecendo hoje. É uma tristeza muito grande. Ele morre em 2003, né? Exato. E Bom, o Said, ele foi a voz, né, palestina dentro dos Estados Unidos, na academia norte-americana, e inicialmente na carreira dele, ele nem tinha intenção de ser isso. Ele era americano, muito bem acomodado, aculturado, né, desde muito jovem. Tinha posses, né? E o pai dele tinha cidadania americana e ele pôde então se estabelecer nos Estados Unidos para estudar o Edward Said e se tornou professor de literatura inglesa comparada. Então o tema dele não era história da Palestina, não era relações internacionais, era literatura inglesa comparada. Só que ele, na literatura, analisou e desenvolveu a crítica ao orientalismo, que é uma maneira, um modo de olhar para o árabe típico do século XIX, que ajudou a justificar a colonização europeia das terras árabes. Ou seja, é aquele olhar deturpado, preconceituoso, né, que é o precursor também de um futuro racismo, que é tão importante para entender o que está acontecendo contra o palestino hoje. Então é evidente que Edward Said teria muito a dizer, também com muita tristeza, porque ele já estava num momento da vida dele, quando ele chegou à vida, em que ele já dizia, olha, eu não dou mais entrevista, porque toda vez que eu vou ter que dar uma entrevista, eu tenho que primeiro me provar que eu não sou terrorista. Porque em 2001 tudo entornou ali, as Torres Gêmeas. Exato, e aí toda entrevista ele já era... Hoje, quem está nesse circuito, né, enfim, vão entrevistar um acadêmico, alguém, a primeira coisa que pergunta é, você apoia o Hamas? Você ouviu isso várias vezes, né? Tantas vezes, né? Então, ele já sentia isso e nem estava acontecendo o que está acontecendo hoje. Então, com certeza, ele seria uma voz de lucidez, seria uma voz que ajudaria muito a explicar o que está acontecendo, a destrinchar, a denunciar. Ele foi um fervoroso... ele denunciou com muita vivacidade, cheia, né? Com muito empenho. Ele não era incansável na denúncia do que faz a mídia, do que faz o sistema internacional, com o que faz, né, as academias, o establishment, os lobbies, né? E ao mesmo tempo ele tinha uma compreensão muito aprofundada da cultura palestina, dos seus expoentes culturais, dos cantores, dos escritores, da cultura tradicional. Ele se descobriu palestino depois de 1967, depois da Guerra dos 6 Dias e a ocupação israelense de todos os territórios. Aí foi aquele estalo que fez ele se descobrir palestino e falou assim, nossa, eu preciso falar sobre isso, porque o que está acontecendo é muito perigoso. Essa era a visão dele. E tá aí, né? A gente está vendo o que está acontecendo aí. Sensacional, quer dizer, trágico, mas o que a Arline sempre diz é sensacional. Inclusive, todo ano a FEFELESH abre muitas vagas para o curso de letras na USP. Se eu não estou enganado, até hoje é o curso que tem mais vagas públicas para vocês vestibulandos e vestibulantes. Façam letras na USP, vocês vão ter aula com a Arline, numa universidade pública, sem censura, de qualidade. E por falar em sem censura e de qualidade, eu quero que vocês apoiem aqui a causa do ICL, porque trazer a Arline para falar as coisas que ela fala aqui numa mídia independente é porque vocês precisam apoiar essa causa e o ICL, vocês sabem, vive aqui do apoio das assinaturas e dessa comunidade engajada que somos nós outros aqui, todo mundo junto. Então conheçam os nossos cursos livres, documentários. A gente tem também uma série agora de documentários impressionantes, curtas e longas metragens. Além de tudo que vocês podem encontrar na nossa plataforma também. Apoiem a causa do ICL, o link está aqui para vocês, venham conosco. E Arline, primeiro obrigado por ter vindo. Eu já era seu fã há tempos, né? Tanto te vendo nas lives, nos YouTubes da vida, nos eventos da USP que eu pude acompanhar online, ou via colegas, né, queridos e queridas que a gente tem, né, em função eu fui aluno da FEFELESH também, né? Depois fiz mestrado e doutorado na FAO, mas a minha alma mater studiorum é a sua, né? Então, estou muito feliz de ter conversado com você aqui. Volte sempre, quando quiser, para a gente falar dos livros ou dos temas e, enfim, a casa é sua.
Como dizia o Jô, né, para os seus entrevistados, é uma simpatia além de uma potência aguda, inteligente, e essa herança também do Said e companhia também é sua. E eu queria te fazer uma pergunta para acabar. Lembra isso está lá no Eichmann em Jerusalém, né, que é um relato sobre a banalidade do mal da às vezes, tantas vezes, liberal Hannah Arendt, mas que, convenhamos, né, a Hannah Arendt é aquela mente brilhante. E aí tem isso no ensaio, mas tem no filme, aliás, assistam o filme, em que uma aluna, acho que faz uma pergunta retórica, fala, professora, perguntando para Hannah Arendt, por que o crime contra os judeus é um crime contra a humanidade? Aí eu pergunto a você, por que o crime contra os palestinos é um crime contra a humanidade, professora Arline? Pois é, bom, Linda, né? Primeiro, obrigada pelo convite. Foi um prazer conversar com você e espero ter conseguido explicar um pouco, né, do pensamento, né, da importância que teve o pensamento marxista sobre a questão judaica e a importância que teve o engajamento judeu no marxismo na esquerda, essa síntese toda, essa relação toda analisada no livro, né? O crime contra a humanidade, né? Veja, a morte brutal de uma pessoa já dizem as várias tradições religiosas, tradições ou simplesmente é como a morte da humanidade, né? É um crime, né? Agora, quando um crime ele tem certas características que são as características genocidas, né, de extermínio, ele caracteriza como um crime contra a humanidade, porque a consequência dele, de fato, se a gente for pensar agora em termos históricos, não em termos da lei internacional, mas em termos históricos, as consequências disso são nocivas para a história mundial. Você coloca o precedente que pode se repetir independentemente do lugar e do contexto, né? Então, a deterioração das relações humanas, das relações legais, das relações entre pessoas e estados, promovidas pela aceitação e da possibilidade de ocorrência, né, de algo como isso ocorrer, isso deteriora a própria segurança, a própria relação, as relações potencialmente de todos, né? O que está acontecendo na Palestina, resumindo, pode acontecer em qualquer lugar, né? Somos todos atingidos por isso. São as relações democráticas, é a democracia que existe tal qual a conhecemos, que é profundamente afetada. Para isso acontecer, veja só, tem que acontecer tortura em prisão. Sempre que acontece a tortura na prisão, é uma brecha legal. Essa brecha, toda vez que ela é aberta, ela tende a se repetir, ela tende a ser permitida. Então, a permissão para que algo como isso acontece é muito perigoso para todos nós. A gente não pode achar que o que está acontecendo em Gaza diz respeito só a Gaza, diz respeito a todos nós. Então, isso é o caráter de um crime contra a humanidade. É um crime, de fato, e é uma ameaça a toda a vida, todas as relações sociais no planeta. É isso. Muito obrigado por ter vindo aqui, parabéns pela trajetória, pela coragem da verdade. Minha mão tá gelada, mas meu coração tá quentinho de te ouvir aqui. Obrigada pelo convite, imagina. E Arline, despeça-se do seu grande público. Puxa vida, olha, foi um prazer conversar com o Lindener, que aqui representa aqueles que estão ouvindo, né, e que consegue trazer para essa conversa certamente as perguntas que o Lindener sabe que vocês querem, né, colocar, que os toca, que os mobiliza. Então, para mim é uma honra poder, dessa forma, conversar com vocês, né. Espero que vocês gostem do livro, que vocês possam comprar esse livro no site da editora Boitempo, que possam ter reflexões e questionamentos a partir desse livro, que ele possa realmente trazer algum acréscimo à reflexão sobre o hoje mesmo, não só a reflexão histórica desse momento, mas sobre o dia de hoje, sobre como chegamos até aqui, sobre, enfim, né, sem ir muito longe, né, o livro não responde tudo não, viu, ele está limitado, mas é um prazer, então, estar nesse programa e ter a oportunidade de falar com vocês através das perguntas do Lindener e do público que aqui o acompanha. Obrigado. Vai ter que voltar para falar só do Gorender da próxima vez. Pois falar o que foi essa banca, depois você conta todos os bastidores e a gente volta para falar para o público também. Tchau, gente. Beijo.
Tem corretora famosa e grande aí sendo processada porque está vendendo coisa que está prejudicando demais os clientes. Tem gente perdendo dinheiro que juntou a vida inteira investindo em coisas assim perigosíssimas que foram oferecidas por essas corretoras. E as corretoras não estão nem deixando a gente falar sobre isso. Estão processando um monte de influenciadores aí que estão alertando as pessoas. Gente, só tem uma maneira de se proteger disso: entendendo como funciona esse mundo das finanças e dos investimentos. A notícia boa é que é muito mais simples do que vocês imaginam. E se ensinado da maneira correta, é até divertido. Eu preparei uma aula para o dia 15 de abril, uma terça-feira, às 8 horas da noite, que eu queria que todos vocês participassem. Uma aula rápida, muito gostosa de fazer e que vai transformar para sempre essa caminhada financeira de vocês. Dia 15 a gente está junto lá. Provocação histórica.